Muito boa noite, no ar, noite informativa, edição de terça-feira. A polícia encontrou 3 armas de fogo na casa do casal Zófimo Moiane e Valentina Guebuza. A polícia revelou que as armas pertenciam a Zófimo, o principal suspeito do crime de homicídio, que aguarda julgamento na cadeia de máxima segurança, na BO. Além da pistola usada para matar Valentina Guebuza, a polícia revelou esta terça-feira que foram encontradas outras armas na casa do casal. No processo que está a decorrer, como sabem, neste momento, das diligências efetuadas, foram apreendidas, portanto, até então, 4 armas de fogo, sendo uma pistola, 2 carabinas e uma arma do tipo shotgun. Portanto, continuam diligências no sentido de aclarar as circunstâncias reais, fundamentalmente em relação à proveniência dessas armas e à legalidade, portanto, destas armas de fogo. Portanto, há este número de armas. Ainda na residência do casal, onde a polícia fez a reconstituição do assassinato, foi recolhido um carregador completamente carregado e outras munições. Bom, uma arma do tipo pistola foi usada, fizemos referência no início que foram encontrados um carregador e o outro com 12 munições, portanto 5 e 12 munições, e estamos a dizer que no prosseguimento foram encontradas mais 3 armas, portanto sendo 2 carabinas e uma shotgun, totalizando neste processo, neste momento, 4 armas de fogo. A polícia explicou que a investigação ao assassinato está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, sendo que Zófimo Moiane, que confessou o crime, aguarda julgamento na cadeia de máxima segurança, mais conhecida por BO. Valentina Guebuza foi assassinada na quarta-feira passada pelo próprio marido, Zófimo Moiane, atingida por 4 tiros. Um grupo de homens armados atacou uma cadeia no distrito de Baro, em Manica, e libertou 48 reclusos. O grupo escalou ainda o Centro de Saúde de Inhazônia e a Companhia de Vanduze, onde roubou medicamentos e outros bens. A informação foi avançada esta segunda-feira pela porta-voz da polícia em Manica, no habitual briefing semanal com a imprensa. Quando eram 4h20 de ontem, os homens armados da Renamo, em número de 6, no distrito de Barue, na localidade de Chuanda, Ronde, na zona de massacre de Inhazônia, assaltaram alguns objetos. Importante aqui destacar o complexo penitenciário, o posto de saúde, além da companhia de Vanduze. Elcídia Filipe diz que as forças de defesa e segurança já estão no terreno e conseguiram recapturar até então 6 reclusos. Estes homens soltaram todos os reclusos que se encontravam neste centro penitenciário, portanto, em número de 48. Obviamente que a nossa força encontra-se no terreno a trabalhar e os resultados já começam a falar por si, sendo que até o preciso momento já foram recapturados 6 reclusos. O grupo, de acordo com a polícia, além de libertar todos os prisioneiros no centro penitenciário de Inhazônia, atacou o centro de saúde local, onde roubou diversos medicamentos. Deste ataque nós não registramos danos humanos, mas sim registramos danos materiais significativos. E, portanto, aqui realçar para a subtração ilícita por parte destes homens medicamentos, pares de algemas, pares de fardamento da guarda prisional. A polícia diz estar a envidar esforços para neutralizar e responsabilizar aos autores dos ataques ocorridos na madrugada desta segunda-feira nos distritos de Baro e Vanduze. Mais um comboio transportando carvão mineral de Moatize, que seguia em direção ao Porto da Beira, foi atacado por homens armados na região de Inhamitanga, no distrito de Xiringoma, em Sofala. O ataque resultou em um ferido ligeiro e elevados danos materiais numa das locomotivas. Temos a informar que cerca das 6 horas do dia 19 de dezembro, no distrito de Xiringoma, no troço Inhaminga em direção à cidade da Beira, no quilômetro 186 entre Lavos e Inhamitanga, bandidos armados da Renamo atacaram uma locomotiva da empresa mineradora Vale. Esta locomotiva, que era composta por 86 vagões e 3 cabeças de máquinas a diesel, onde dispararam vários tiros.
De referir que desta ação resultou em ferimentos ligeiros no auxiliar do maquinista. Estamos a falar também de 2 danos materiais avultados em 2 máquinas e na UPS do computador. Importa referir que, tendo de imediato esta locomotiva ficando imobilizada no local. Em Manica, perto de 1000 estudantes do Instituto Superior Politécnico Ngerenge, encerrado em agosto último pelo governo, protestaram ontem. Em causa está a decisão do reitor da Universidade Pedagógica de anular o ingresso direto aos cursos da UPE, o que descarta chances de reintegração dos estudantes. O Conselho de Ministros mandou encerrar em agosto o Instituto Superior Politécnico Ngerenge, uma instituição de ensino superior que funcionava há 3 anos na cidade de Chimoio devido a diversas irregularidades, uma situação que afetou cerca de 2.500 estudantes. Uma semana depois, o diretor provincial de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Manica reuniu com os estudantes e revelou que seriam reintegrados em instituições públicas. No caso, temos instituições como o Instituto Superior Politécnico de Manica, a Universidade Pedagógica e a Unizambeze, são instituições que se mostram dispostas a partilhar, a discutir os termos deste memorando e critérios de admissão que vão ser criados ao longo do processo. Aliás, a maior parte dos estudantes frequentavam cursos que são lecionados na Universidade Pedagógica e haviam sido prometidos que seriam reintegrados naquela instituição no próximo ano. E quando se pensava que o dossiê dos estudantes do Instituto Superior Politécnico de Ngerenge era dado por terminado, eis que o novo reitor da Universidade Pedagógica, Jorge Ferrão, emite este despacho, através do qual vinca que qualquer ingresso aos cursos da UP deve passar pela realização de exames de admissão, uma medida que não colhe consensos no seio dos estudantes do Instituto Ngerenge. Chegamos na UP, a informação que nós fomos dados lá é que já não é possível a nossa integração diretamente. Temos filhos em casa, recém-nascidos, para irmos estudar durante anos e anos. Depois, hoje estão a nos dizer para voltarmos atrás. Nós não aceitamos. E o dinheiro perdido, onde é que fica? Agora nós onde vamos? O UP está a nos recusar. Disseram que nós podemos fazer o quê? Fazer de novo os testes. Os que estão no 3º ano devem voltar no 1º ano. Perante esta inquietação, Norberto Mucave disse que vai se inteirar junto da Universidade Pedagógica sobre o despacho exarado pelo reitor Jorge Ferrão. O despacho de Sua Excelência, o reitor da Universidade Pedagógica, é real, sim, mas em nenhum momento está a dizer que os senhores não vão ser reorientados. Não tem nenhuma parte daquilo que foi lido que diz que os senhores não serão reorientados. Se nós formos, desculpa, se nós vamos poder, eu vou pedir um espaço para interagir com a Universidade Pedagógica e depois, posteriormente, vamos marcar um encontro em que todos, junto da direção da Universidade Pedagógica, da direção dos órgãos de direção daqui, da Universidade Pedagógica, para podermos esclarecer os passos que estão sendo dados por parte da instituição. O preço de transporte na província da Zambésia já subiu 50 centavos. Este é o resultado do entendimento havido entre a Associação dos Transportadores de Passageiros da província e o Governo. As novas tarifas entram em vigor esta terça-feira. Portanto, entram em vigor já hoje. A tarifa de transporte semicoletivo de passageiros passa a custar mais caro a partir desta terça-feira ao nível da Zambésia. De acordo com a Associação dos Transportadores, o preço por quilômetro passa de 1 para 1 meticais e 50 centavos. Conforme aquilo que foi harmonizado entre a Associação de Transportes da província da Zambésia e o governo da província, que a partir do dia 20, pelas tarifas reajustadas, amanhã vão estar efetivamente a ser aplicado desde já, a partir do dia 20. Okay. Qual é a variação de valores? Bem, a variação de valores agora estamos efetivamente pelo reajuste, estávamos no 1.7 e agora vamos no 1.15, aquilo que é a tarifa normal que, consoante o governo da província da Zambésia junto à associação, acabou harmonizando nesse ambiente. Só para termos uma ideia, sair de Quilimane a Mucuba, quanto é que está e vai passar a ser quanto? Quilimane Gurue, quanto é que está e passará a custar quanto?
Bem, atualmente, Quelimane Mucuba está a vigorar uma tarifa de 150 meticais. Pelo reajuste, agora vai passar, a partir da manhã, a vigorar a 180 meticais. Assim também como Quelimane Gurrua estava a 350 meticais, vai passar para 380. Também, como Moloco, pela mesma quilometragem, também passa para 380 meticais. Sim. Segundo apuramos, a subida do preço da tarifa dos transportes de passageiros tem que ver com o preço dos acessórios para a manutenção dos veículos, que passou a custar mais caro. Como todos nós sabemos, a nível nacional, já estamos precisamente há mais de 4 meses com preços altos daquilo que são lubrificantes, combustível, todos eles. O que nós fizemos, tivemos que discutir com o governo na medida de qual seria a saída para os transportadores, efetivamente ter pequeno reajuste para conseguir manter as suas viaturas em circulação. E chegamos a esta base de consenso junto ao governo provincial, estamos nessa fase de implementação daquilo que foi o reajuste das tarifas. O presidente da Associação Provincial dos Transportadores da Zambésia referiu que a população já foi devidamente informada para que não exista surpresa neste sentido. O pão poderá custar mais caro no próximo ano. Os panificadores argumentaram que o subsídio do governo só cobre a farinha de trigo, mas os preços das outras matérias-primas sobem todos os dias. Reunidos esta terça-feira, a Associação Moçambicana dos Panificadores avaliou o impacto do subsídio do governo na compra de farinha de trigo, reintroduzido no segundo semestre do ano, para assegurar que o preço do pão não fosse agravado. Os panificadores dizem que o subsídio é insuficiente porque os custos de produção estão cada vez mais elevados. Este subsídio não está a surtir os efeitos desejados. Os custos são elevados, a ginástica que está sendo feita é muito grande, é muito apertado. Estamos a ter dificuldades enormes de pagar salários, inclusive até de pagar a própria farinha. Algumas moageiras já não aceitam fazer o fornecimento a crédito. Somos obrigados a fazer compras de farinha todos os dias e isso não é compatível com aquilo que é uma indústria. Face à situação, os panificadores ponderam aumentar os preços no próximo ano. Todos os indicadores mostram que poderá haver necessidade de uma revisão muito para breve, não este ano naturalmente, mas em 2017, isso vamos ter que tentar estudar, considerando todos esses elementos todos que também fez referência e que todos nós conhecemos. Na semana passada, por ordem da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, algumas padarias da cidade de Maputo foram encerradas. Os panificadores assumem as irregularidades e asseguram que estão a tomar em atenção as condições de higiene e o peso pré-estabelecido do pão. A padaria Aliança não faz parte do grupo das padarias multadas e encerradas por irregularidades, tal como a STV avançou ontem. As padarias multadas foram Lafões, a padaria Moçambique e a Paniáfrica. Pelos transtornos, as nossas sinceras desculpas. Continuamos a olhar para as notícias em noite informativa. A Presidente da Assembleia da República diz estar expectante que se encontre os caminhos para a paz em breve e que tudo seja feito para que Moçambique não volte à guerra. Verónica Macamo recomenda que os deputados sejam exemplares na busca da paz efetiva no país. Neutralização, enquanto Recuperação das declarações da Presidente da Assembleia da República em mensagem de consolidação da paz. Trabalhos da quarta sessão ordinária da Assembleia da República. Na hora do balanço, a Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, falou das principais produções legislativas da sessão, hora terminada. Iniciamos a sessão com um rol de matéria de 33 pontos, aos quais foram acrescidos 9, que, dada a sua urgência e pertinência, não poderiam passar para a próxima sessão, totalizando assim 42 matérias. Destas foram apreciadas e aprovadas 30, das quais 12 por consenso, o que corresponde a uma produtividade de 90,9% em relação ao rol de matérias inicial. Aprovamos igualmente nesta sessão o Plano Econômico Social e o Orçamento de Estado para 2017, instrumentos vitais para a contínua materialização do programa quinquenal do Governo. Ainda
Ainda durante a sessão, que ora termina, debatemos e aprovamos o plano de atividade da Assembleia da República para 2017 e o respectivo orçamento. E pediu que cada um dos deputados fizesse a sua parte para que a paz seja efetiva no país. Onde quer que estejamos, devemos continuar a ser agentes da paz, da concórdia, união e coesão da grande família moçambicana. O povo espera de nós, parlamentares, uma atitude mais proativa nos esforços visando a busca da paz, pois a Casa do Povo deve ser um exemplo da proteção, melhor dizendo, na promoção, transmissão dos valores da paz, tolerância, concórdia, irmandade e convivência pacífica. E porque já estamos na quadra festiva, deixou uma mensagem aos moçambicanos. Aos nossos irmãos que professam a religião cristã, vão os nossos votos de Feliz Natal. Que o momento sirva para refletir sobre o sentido das nossas vidas, sobre o nosso papel na família e na sociedade. Que o momento sirva para a nossa introspeção e redenção. E também para pôr à prova o nosso espírito filantrópico de caridade, de paz e de amor ao próximo. A Assembleia da República só voltará a reunir-se em fevereiro do próximo ano. A bancada parlamentar da Frelimo diz estar disposta a rever a Constituição da República, se for necessário, no processo de descentralização do país. Entretanto, Margarida Talapa reforça que a descentralização deve tomar em atenção a realidade moçambicana. A descentralização, enquanto modelo de governação, deve ser desenhada e implementada em função da realidade de cada país. Nós, a Frelimo, defendemos que qualquer opção de descentralização deve ser objeto de um debate sereno, objetivo e desapaixonado. Deve ser uma opção que impulsione o desenvolvimento local, permitindo uma maior participação das comunidades na tomada de melhores decisões. Saudamos a vontade expressa pelo chefe do Estado moçambicano no seu informe sobre a situação geral da nação a respeito do processo de descentralização. A Frelimo revê os seus valores na descentralização. Reiteramos a necessidade de todas as bancas se unirem em torno da reflexão de Sua Excelência o Presidente da República, de modo a encontrarmos o melhor caminho para a consolidação do processo de descentralização, tomando em conta a dinâmica do desenvolvimento do país, mesmo que isso imponha a revisão da Constituição da República. A Frelimo exorta a todos os moçambicanos a lutarem contra todas as manifestações de divisão da família moçambicana e a denunciarem todos aqueles que procuram semear a intriga e o divisionismo, incluindo a divisão do país com recurso à violência armada. Renamo não quer prescindir dos mediadores internacionais no debate sobre a descentralização do país. Ivone Soares diz que os mediadores foram e continuarão a ser importantes no processo de construção da confiança entre os moçambicanos. Lamentavelmente, nos últimos dias da quinta ronda das negociações, os moçambicanos ficaram incrédulos e surpreendidos com o retrocesso manifestado pela delegação do governo, reafirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República, que passaram a exigir o afastamento dos mediadores internacionais desse processo. Que fique claro que a Renamo e o Presidente Afonso Dhlakama concordam com o princípio da criação de um grupo pequeno, eficiente e técnico, mas não concordamos com a exclusão dos mediadores internacionais convidados pelos moçambicanos através do Presidente da República. Os mediadores internacionais inequivocamente ajudaram a restabelecer a confiança entre os moçambicanos, que se mostrava totalmente quebrada, razão pela qual a Renamo e o Presidente Afonso Dhlakama sempre insistiram na mediação internacional. A aposta nas negociações, com a presença de mediadores internacionais, foi sempre o caminho desejável para o alcance da paz. É claro
claro que o alcance da paz em Moçambique depende dos moçambicanos e a presença de mediadores internacionais serve para que os amigos do nosso país contribuam para o reforço da confiança entre nós. Já o Movimento Democrático de Moçambique voltou a exigir inclusão no debate sobre a descentralização. Lutero Simango considera existir a figura de bipartidarização acerca da discussão sobre a descentralização. Reiteramos a nossa necessidade de inclusão como elemento fundamental para a busca de soluções conducentes a uma participação governativa e justa partilha dos recursos. O futuro de Moçambique não deve ser decidido por uma comissão bipartidária, nem tampouco pelos que se proclamam ser únicos representantes legítimos do povo. A soberania da nação reside no povo e a revisão da Comissão diz respeito a todos os moçambicanos. A Assembleia da República, de acordo com as suas competências, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a situação da dívida pública num prazo de 90 dias. A iniciativa da criação desta comissão foi uma manifestação expressa desta Casa para averiguar e responsabilizar os atores pela correção das dívidas ocultas. Fim do prazo, porém, tendo em conta os termos de referência, a Comissão não conseguiu, de forma objetiva, esclarecer os aspectos considerados de grande importância. A considerar a aplicação dos fundos dos empréstimos, a sustentabilidade da dívida pública, estudos de viabilidade econômica e financeira das empresas beneficiárias das garantias do Estado, níveis de receitas previstas nas 3 empresas que disputaram as dívidas ocultas, a audição às instituições criadoras dos empréstimos. Abdul Karim diz não fazer sentido que até esta altura não haja consenso em relação à paz no país. Para o antigo vice-presidente da Assembleia da República, o informe do Presidente da República frustrou os moçambicanos por não ter trazido soluções para o conflito militar. Os moçambicanos hoje, quando vocês entrevistam qualquer moçambicano na rua, o moçambicano quer paz. Ele está a passar dificuldades económicas, ele está a passar dificuldades financeiras, mas a primeira coisa que ele se pronuncia quando vocês entrevistam o cidadão na rua é paz. Portanto, todo moçambicano está preocupado com a paz. Esta é a questão fundamental. E, portanto, a expectativa dos moçambicanos está frustrada neste ponto de vista, porque colocaram uma grande expectativa de que, de facto, era possível, não é, alcançar-se a paz com aquele discurso brilhante que foi o discurso do Presidente da República quando da sua tomada de posse. Toda a gente criou uma grande expectativa de que seria possível alcançar a paz o mais rapidamente possível. E não é nada que não esteja ao alcance de nós, os moçambicanos. Não é a primeira vez, até com os nossos piores inimigos já tivemos que negociar. Nós fizemos o acordo de combate com os sul-africanos, na verdade. Porquê é que não devemos fazer o acordo de paz entre nós, os moçambicanos? Isto é difícil explicar às pessoas porque é que não é possível alcançar a paz, não é verdade? Portanto, eu creio que, de facto, deste ponto de vista, a expectativa dos moçambicanos saiu frustrada. David Simango critica o estágio do diálogo político, a corrupção e o custo de vida. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique falou durante um comício popular em Nacala, onde escalou pela segunda vez este ano para preparar o congresso do partido. O líder do Movimento Democrático de Moçambique fez este pronunciamento durante o comício que orientou este domingo na cidade portuária de Nacala, inserido no quadro da preparação do segundo Congresso do Partido do Galo, agendado para dezembro de 2017, na cidade de Nampula. David Simango, que volta a escalar a cidade portuária de Nacala pela segunda vez este ano, lamentou, na ocasião, a atual situação político-militar e da crise econômica para além do elevado custo de vida e diz que o país caminha neste momento sem comando e o povo entregue a sua sorte. Anda nos enganar aqui. Estão a dialogar. Querem resolver a paz.
Meus irmãos, já acabou este ano. Já não há paz para o povo. O sofrimento continua. Dinheiro para comprar pão não há. Dinheiro para comprar tomate não há. Dinheiro para comprar peixe seco não há. Mas andam a roubar dinheiro do povo. Devolvam esse dinheiro. Entretanto, Davis Simango aproveitou a ocasião para falar dos problemas que afetam os municípios de Nacala, nomeadamente a crise de abastecimento de água, a erosão e a degradação das vias de acesso. Nós fazemos a diferença. Onde o MDM governa, a vida do povo muda. E Nacala é o próximo passo. Por isso queremos contar com o vosso trabalho. Queremos contar com a vossa lealdade. Queremos contar com a vossa dedicação. Nacala tem que mudar. Estamos desde a independência. Com erosão, ora estrada, ora água. Deve referir que, para além do comício realizado no bairro Moconi, Davis Simango reuniu-se igualmente com membros do seu partido, baseados a nível da cidade portuária de Nacala, que trabalham de olhos nas eleições municipais agendadas para 2018 e gerais do ano seguinte. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê vaga de calor a partir de amanhã em todo o país, com maior incidência na região sul. A situação vai prevalecer até quinta-feira. Maputo poderá registrar uma máxima de 40 graus Celsius. Já no dia 24 prevê-se ocorrência de chuvas, acompanhadas de trovoadas em toda a região sul. A vaga de calor far-se-á sentir a partir desta quarta-feira em todo o país, com maior incidência nas províncias da região sul. Já na quinta-feira, as províncias de Maputo e Gaza serão as mais quentes, com a probabilidade de atingir os 40 graus centígrados. Prevemos, a partir da manhã, temperaturas bastante altas. Vamos ter temperaturas que estarão acima dos 35 graus para amanhã. E para quinta-feira, dia 22, vamos ter um pico onde as temperaturas poderão chegar aos 39 até 40 graus para as cidades de Maputo, província de Maputo e a província de Gaza. No sábado, dia 24 de dezembro, as temperaturas irão baixar, com a possibilidade de ocorrência de chuvas acompanhadas de trovoada para o sul do país. Vamos ter a mudança do estado de tempo com a ocorrência de aguaceiros, acompanhados de trovoadas e alguns ventos com rajadas fortes para a região sul do país. Para o Dia da Família, os termômetros irão registrar uma descida de temperatura, com a previsão de ocorrência de chuviscos dispersos na região centro e sul do país. Um operário morreu após ter sido atingido por uma estrutura de ferro que caiu de um dos pilares da obra de construção da ponte Maputo-Catembe. O caso aconteceu por volta das 12 horas de hoje na Avenida Zedequias Manganhela, na baixa da cidade de Maputo. Aquilo que era para ser mais um dia normal de trabalho terminou em tragédia. O jovem, cujo nome não foi revelado, preparava-se para almoçar durante o intervalo de trabalho quando foi atingido mortalmente por uma barra de ferro que caiu deste pilar da ponte Maputo-Catembe, na zona da baixa da cidade de Maputo. Quando a STV chegou ao local, cerca de 30 minutos após o acidente, o corpo da vítima já tinha sido removido e alguns funcionários da construtora da ponte Maputo-Catembe estavam a apagar os vestígios de sangue. Ouvimos só o barulho de ferro a bater aí para o lado. E a gente, quando corremos, chegarmos lá, encontramos já a pessoa, enquanto já está a sangrar, porque aquele ferro logo caiu em cima da cabeça. Os colegas descrevem com tristeza as circunstâncias da morte da vítima. Só de lá para baixo, assim que caiu assim, não é fácil. Tinha que se apanhar a cabeça, tinha que furar, não falhava nada. Não foi normal. Mas, aconteceu. Desta situação, os trabalhos foram suspensos por indicação da direção de trabalho ao nível da cidade de Maputo, pelo que os trabalhadores deverão retomar as suas atividades esta quarta-feira. A STV contatou o escritório da empresa que está a executar as obras, mas os responsáveis não quiseram se pronunciar. Com imagens de Gaspar Xerinda,
António Frades para STV. Só neste ano, 443 mulheres foram operadas a fístula obstétrica, um problema de saúde grave que afeta cerca de 25% de meninas dos 15 aos 19 anos em Moçambique. Foi lançada em Maputo uma associação que pretende ajudar a prevenir e tratar a doença. A fístula obstétrica é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Em Moçambique, estima-se que 1 em cada 4 jovens dos 15 aos 19 anos tenha complicações obstétricas graves que até levam à morte. A doença é causada por complicações no parto e que causa um buraco formado entre o órgão genital feminino e a bexiga ou canal retal, através do qual a urina e fezes escapam continuamente. É pensando na resolução deste problema que o cirurgião moçambicano Igor Vaz criou a associação. Esta mulher fica abandonada, não consegue trabalhar. Muitas delas morrem à fome, outras suicidam-se. São pessoas praticamente inúteis, porque foi demonstrado que elas não podiam trabalhar. Cheiravam tão mal que não podiam conviver na aldeia, não podiam conviver com os antigos amigos. Na ocasião, Graça Machel, em representação da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, anunciou apoio incondicional à associação. Para o próximo ano, a FDC vai contribuir com um valor de $100 mil. Isto porque precisamos apenas de dar o sinal, enquanto trabalhamos para mobilizar muito mais recursos, porque sabemos que vai ser muito mais aquilo que vai ser necessário. Já o Ministério da Saúde reconheceu que o problema é preocupante, tanto que só neste ano 443 mulheres foram operadas. Com a Focus Fístula, pensamos que iremos multiplicar o número de mulheres que são tratadas, que são operadas por este problema. De acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras, a fístula obstétrica afeta mais de 2 milhões de mulheres no mundo. Notícias internacionais. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas depois de um ataque com um caminhão ocorrido na última segunda-feira no centro de Berlim, na Alemanha. O suspeito pelo atentado já foi detido. O incidente ocorreu às 20h15 locais, 21h15 em Moçambique, numa praça alemã, quando um veículo pesado saiu da estrada e entrou na zona de mercado de Natal. A polícia de Berlim informou que existe a suspeita que o caminhão tenha sido roubado de um estaleiro de obras na Polónia, adiantando que as investigações estão em andamento. Ao volante do veículo seguia um refugiado paquistanês de 23 anos com antecedentes criminais. Foi detido a 2 quilômetros do local do crime após ter fugido. Dentro do caminhão seguia um cidadão polaco morto que se acredita ser o verdadeiro camionista. O caminhão que seguia para Berlim, vindo da Polónia, transportava material de construção. As autoridades alemãs continuam sem saber sobre os motivos do drama, mas confirmam que se trata de um atentado terrorista. O ocorrido lembra o ataque em Nice, na França, em julho, quando um homem com um caminhão de 19 toneladas dirigiu contra uma multidão, atingindo pessoas reunidas para ver a queima de fogos do dia da Bastilha, matando 86 pessoas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Donald Trump foi confirmado oficialmente vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, afastando as esperanças de um movimento que tentava impedir o candidato republicano de chegar à Casa Branca. Trump, que promete unir todos os americanos, vai tomar posse sim no dia 20 de janeiro próximo. O Colégio Eleitoral, instância que detém o último poder de decisão sobre as eleições presidenciais americanas, confirmou na última segunda-feira a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, numa vitória clara sobre a candidata democrata Hillary Clinton. Trump, que precisava de 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para vencer, arrecadou 304 votos contra 227 de Hillary Clinton. A candidata somou quase mais de 3 milhões de votos populares que Donald Trump, mas a eleição foi decidida através dos grandes eleitores. Nos Estados Unidos, o povo não vota o presidente de forma direta, como acontece em Moçambique, por exemplo. Os americanos votam os seus representantes, denominados grandes eleitores, distribuídos pelos colégios eleitorais, uma espécie de círculos eleitorais.
Estes, 538 no total, é que decidem. Por isso, apesar de Hillary Clinton ter conseguido o maior número de voto popular, perdeu porque teve menor número dos grandes eleitores. Donald Trump, que promete unir todos os americanos, vai tomar posse no dia 20 de janeiro próximo, como o 45º presidente dos Estados Unidos. Neste momento, Trump continua focado na formação da sua equipe de governação, bastante criticada por ser constituída por milionários sem experiência política, tal como o próprio Donald Trump. 9 da noite, mais 36 minutos. Vamos, a esta altura, lançar um olhar à cultura. Ora bem, o Teatro Avenida acolheu um espetáculo denominado A Força de um Sonho, um movimento que juntou para além de crianças, pais e encarregados de educação de Boane. Este é um dos diferenciais da Vila Artística Dança Artes. Mais do que um espaço de ensino, permite um ambiente de diversão e de convivência entre crianças e encarregados de educação. Foi o que se assistiu no passado domingo, no segundo dia do espetáculo denominado A Força de um Sonho, que teve lugar no palco do Teatro Avenida. Perante uma plateia composta, realizou-se a festa que encerra o ano de 2016 daquela instituição que pouco a pouco está a ser erguida na vila de Boane. Para os encarregados de educação, esta iniciativa não só é de diversão, mas também de construção de valores sociais. Eu me sinto privilegiada por estar nessa escola e indicar a minha filha, e aproveito neste momento para indicar aos outros pais que estiveram aqui e gostaram que o próximo ano, dia 15 de janeiro, as nossas aulas arrancam. Foi uma experiência única, poder entrar no palco com a minha filha, em nome do acompanhamento do crescimento dela. Mais do que uma simples diversão, que assim pode chamar, isto é uma construção de valores, e nesse caso a professora Maria Helena Pinto tem todos os parabéns pelo facto de estar a incutir esses valores, os valores mais nobres de uma sociedade. Para Maria Helena Pinto, a mentora do projeto, o evento superou as expectativas. Não faltou alegria, não faltou amor, tivemos de tudo. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos que se juntaram ao sonho e continua. Nós não paramos aqui. Estes são os primeiros passos para a construção do teatro que vai beneficiar a população local e contribuir para o desenvolvimento das artes e cultura na vila de Boane. Em recuperação, a notícia que dá conta de que a polícia encontrou mais 3 armas de fogo, totalizando 4, na casa do casal Zófimo Moiane e Valentina Kepusa. A polícia revelou que as armas pertenciam a Zófimo, o principal suspeito do crime de homicídio, que aguarda julgamento na cadeia de máxima segurança, ou vulgarmente BO.